paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 3, do verso 15 ao 30. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. E Eude, filho de Gerá, benjamita, o qual era canhoto, e os filhos de Israel enviaram com ele um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Veja, né? Aqui os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando aqui já começa assim, quer dizer que todo filho de Deus, quando clama ao Senhor, se volta ao Senhor, o Senhor vai levantar ali, né? O libertador, ele vai levantar a favor do povo dele, assim como ele levantou ali, né, esse benjamita, Eude, para poder libertar Israel. E ele, aqui em um versículo apenas, nós começamos a entender que o Senhor levanta o improvável, aquele que não é, né, tem alguma coisa ali que, ao olhar do homem, é uma debilidade. Ele era um homem canhoto, e para a guerra, para a luta, isso era muito, né, complicado, era difícil, né, e muitas das vezes para o homem, ele era o improvável para libertar Israel, mas foi o improvável que Deus ali levantou. Assim como, dessa forma, nós vamos ver, né, que Otiniel era o filho de um irmão menor, e Eude era canhoto. Sangar só teve uma aguilhada de boi, que nós vamos ver no verso 31, e ele também libertou Israel. Débora era uma mulher também ali, né? Gideão era o menor da família, aleluia. O mais pobre de Manassés, mas o Senhor o levantou, aleluia. Jefité era filho de uma prostituta e Sansão era um nazireu. Veja, todos ali os improváveis, os, né, é, homens que não era tido como em excelência aos olhos humanos. Mas o nosso Deus é esse Deus do improvável. Num único versículo nós começamos a entender, né? Assim como Deus fez antes ali, né? Usando Sansão, usando Esther, né? Usando Débora, usando ali, né? Os Gideões, o Gideão. O Senhor faz assim. Basta apenas você clamar ao Deus poderoso e santo. Basta apenas você, como filha e filho amado do Senhor, clamar a Ele que Ele vem e te liberta da escravidão e do mal. Ele deu Jesus para passar na cruz por nós. Nós temos esse libertador em excelência, né, perfeito, agradável aos olhos do Senhor, que deixou o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos continuando a ler a história, né, que diz assim: e Eude então fez uma adaga, isso, uma espada, de 2 fios para si, e um covado de comprimento. Aliás, escondeu debaixo das vestes ao seu lado direito, isto é, né, na coxa do lado direito. E apresentou aquele presente a Eglon, rei de Moabe, e era Eglon homem muito gordo. Então, né, ele chegando até esse rei, ele apresentou, ele falou: eu tenho um presente para lhe dar. E então, ele logo apresentou o presente e despediu as pessoas que o haviam trazido. Então, ele teve uma estratégia, ele levou ali uma espada, mostrou que era um presente, mas não mostrou o que era, estava embrulhado. E despediu as pessoas que estavam junto para não levantar a suspeita e foi até o rei, né? Mas ele voltou das imagens das esculturas que estavam em Gilgal. Veja, esse rei, né, de Eglon, né, ele voltou-se para esse lugar em Gilgal, que era tido como um lugar sagrado, como um lugar ali que muitas das vezes recebeu os anjos do Senhor. Ele ali começou a colocar no meio do templo coisas que não era vinda da parte do Senhor. Então ali ele tinha colocado ídolos e imagens, esculturas que não era de adoração ao Deus único. E então aí nós começamos a ver que, olha o problema quando o homem coloca em seu coração coisas que não é vinda da parte do Senhor. Quando o homem não tem um coração quebrantado. Gigal, aquele lugar ali, era considerado como o coração quebrantado ao Senhor. Mas quando o homem não está com o coração assim voltado ao Pai,
o Senhor, ele permite o mal chegar até ele, permite a vingança da parte do pai, assim como foi que aconteceu. Então, ele disse, né? Mas ele voltou das imagens de escultura que estava em Gigal e disse: ó rei, uma palavra secreta tenho para te dizer. Ele então disse: cala-te, e saíram de diante dele todos os que assistiam. Veja, todos que estavam perto ali, o rei pediu para que saísse, né, para que ele entregasse o presente, porque o rei viu ali que ele estava sozinho, que ele tinha algo para dar, né? E ele não vigiou, e o Senhor permitiu que ele agisse dessa maneira. Esse chegou Eude a ele, a qual estava sentado sozinho em uma sala de verão. Isso era uma sala mais fresca, né? Uma sala onde era arejada, aonde não sentia tanto calor naquele momento. E Eude disse: tenho uma palavra de Deus para ti. Ele então se levantou da cadeira. Então ele queria ouvir, né? O que que tinha. A mensagem de Deus é sempre ali dada conforme o que a pessoa ela merece, né? O que ela precisa ouvir. Então é sempre que cada inimigo da nossa vida tiver se posto à nossa frente, a espada do Senhor vai nos proteger. Né? Aqui a resposta de Deus para nós, a mensagem de Deus é que o inimigo da nossa alma pode se levantar, mas é a espada de Deus que vem e nos defende, a palavra de Deus que vem e nos defende do homem. É a palavra de Deus, é isso que significa que vai vencer o inimigo da nossa alma. Aqui foi uma espada verdadeira, uma espada mesmo, né? Não foi de uma forma literal, mas na nossa vida, trazendo para a nossa vida espiritual, nós vamos vencer os inimigos da nossa alma com a palavra de Deus, com a palavra que transforma a vida, a palavra, né? A espada do Espírito Santo de Deus. É com as coisas espirituais e não com coisas, né, que possa trazer dano, né? A gente não pode agir dessa forma. Hoje nós não podemos, né, agir assim, mas naquela época o Senhor assim o permitiu. E Eude então levou a sua mão à esquerda e tomou a espada do seu lado direito e a encravou no ventre de Eglon. E de tal maneira que o punho entrou também depois da folha e a gordura encerrou a lâmina, porque ele não atirou a daga do seu ventre e saiu-lhe o excremento. Então, quando nós olhamos aqui, né, foi necessário acontecer isso para que o povo de Deus fosse liberto. Mas hoje é necessário que a palavra de Deus seja o meio de nós evangelizarmos. A palavra de Deus chegue às pessoas. O poder da palavra de Deus transforma, liberta. Né? Conheceis a verdade vos libertará. E isso é que vai tirar todo o mal, todo o excremento, tudo aquilo que não é de Deus da nossa vida. Nós seremos libertos em ouvir, em conhecer, em amadurecer a nossa mente, em ouvir a palavra de Deus, né? Aí ela começa a ser mais agradável, mesmo quando ela é ali uma punição, nós vamos sentir o temor do Senhor. Quando o Senhor nos direciona a entender o que realmente é ser servo, o que realmente é ser fiel a Ele, é ser obediente a Ele. É quando nós começamos a ter amor pela palavra, que é a boca de Deus, né? Muitas das vezes diz, só é o letrado, só está fixado na palavra. Mas a palavra é a espada, a palavra é a boca de Deus. Nós temos que amar, nós temos que conhecer, né? Todos nós temos que, todos os dias, tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para você ensinar aos seus filhos, sua casa, para você conhecer mais esse Deus. Esse Deus que nós servimos, que levantou ali Eude, né? Apenas um homem para libertar Israel ali naquele momento. Esse é o nosso Deus que levanta o improvável, né? Para nos libertar da mão do inimigo. Jesus era o improvável aos olhos de muitos, porque ele não veio como um príncipe, como um homem, né? Como muitos esperam, todo cheio de ouro, em uma carruagem maravilhosa, num dos carros da última geração. Não, nosso Jesus veio montado num jumentinho, nosso Jesus veio de uma forma humilde. Então, o que Deus está dizendo para nós no dia de hoje?
Não é a grandeza do que alguém está fazendo no momento, não, mas é o coração. O coração é que vai direcionar para a vitória ou não. Nosso coração tem que estar voltado em temor ao Senhor. Aleluia. Então, continuando, de tal maneira que o punho entrou depois da folha, e a gordura encerrou a lâmina, porque ele não tirou a adaga do seu ventre, e saiu-lhe o excremento. E saindo Eude ao pátio, fechou atrás de si as portas da sala. E quando ele havia saído, vieram os servos do rei, os quais, vendo as portas da sala fechada, disseram: sem dúvida, ele cobre os seus pés na sala de verão. Isso é, eles achavam que ele estava ali repousando, dormindo, né? Mas na verdade ele já estava ali aniquilado. Deus tinha permitido um servo ir ali aniquilar aquele rei malvado. E tendo esperado até estarem confusos, porque ele não abria as portas da sala, tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor jazia morto, estendido na terra. Mas enquanto eles se detinham, Eude escapou e, passando pelas imagens de escultura, salvou-se em Seiá. E ao ter entrado, tocou a buzina das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele dos montes, e eles iam diante. Veja, Eude aqui era o segundo juiz de Israel, né? Ele tocou a trombeta de guerra, porque o Senhor ali, por meio dele, libertou Israel. E nunca tinha havido ali um momento tão grandioso, até que esse homem, o improvável, foi ali levantado por Deus, um homem canhoto, e sozinho ele aniquilou o maior inimigo, que era ali o rei, né, Eglon. Assim a igreja de hoje essa igreja deve tocar essa trombeta, né? Isso é em sinal de guerra contra o inimigo da nossa alma. E como que nós vamos guerrear? É orando, jejuando, buscando e clamando ao Deus poderoso e santo. Ele que pode vir e guerrear as nossas guerras. Nós estamos nas guerras, né? Nós estamos como João Batista, ali, né? O profeta, o evangelista dos últimos tempos, né? Ele veio abrindo os caminhos. Assim somos nós. Nós estamos como os profetas dos últimos tempos, como o João Batista dos últimos tempos, aquele que vem pregando o arrependimento. Aqui esse rei foi eliminado porque ele não quis voltar o coração dele a Deus. Ele colocou naquilo que era para ser santo, o que era profano. Então, Deus levantou um improvável para aniquilá-lo. Assim nós temos que entender que se nós formos fiel ao Senhor, ele vai ser fiel a nós. Mas quando nós retrocedemos, o Senhor, ele pode também retroceder no que ele tinha prometido de bênção para a nossa vida. Então ele lhe disse: me sigam, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, em vossas mãos, e desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e não deixaram ninguém passar. Né? Ali Moabe estava cercada, né? Estava sitiada ali do lado oriental do Mar Morto. E era uma área ocupada também pela tribo de Ruben. Veja, então eles estavam ali agora sitiados, eles estavam agora ali entregue na mão, né, do povo de Deus. Aleluia. E naquele dia feriram dos moabitas como 10.000 homens, todos valentes e todos homens de guerra, e não escapou nenhum. Veja, não escapou nenhum. Olha, não importa quantos são, né? Ali o Senhor levantou um homem para já garantir a guerra e para começar para aniquilar aquele povo que tinha se voltado aos deuses que não era o Deus único, a idolatria, ao mal. Então, se nós estamos com Deus, ele nos garante a vitória. Se nós não temos Deus, nós vamos ter a derrota. É o que Deus está dizendo. Aquele que se apoia nele tem garantido uma vitória. Não importa qual é a sua incapacidade. Não sei o que você olha e fala assim: eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não consigo. Mas você tem se quebrantado diante do Senhor. É assim, Deus hoje vai levantar Eudes, né? Talvez esses Eudes que são canhoto, são improvável, mas é esse que o Senhor quer levantar. Assim como o Senhor levantou, né,
Sansão, um narizeu, assim como o Senhor levantou a Débora, uma mulher. Talvez você olhe e fala, não dão valor naquilo que eu tenho dito, não dão importância, eu sou diminuída porque eu sou uma mulher. Mas é assim que o Senhor quer garantir a vitória do povo de Deus, através daqueles que são improváveis, né? Aqueles que não têm nada aos olhos de outros, que não é capaz de conseguir fazer nada. Esse é o Deus que nós temos, né? Ali como também agora nós vamos ver no verso 30, assim ficou Moabe subjugado naquele dia sob a mão de Israel e repousou a terra durante 80 anos. Durante 80 anos eles tiveram paz no meio deles. Depois vamos ler sobre Sangar, né? E depois dele foi Sangar, filho de Anate, a qual feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e ele também libertou Israel. Veja, outro homem aqui, como já foi dito ali quando eu li o primeiro versículo, um homem improvável, com uma aguilhada de boi, ele feriu 600 homens. O que o Senhor está dizendo? Com pouco que você tem, com aquilo que você acha que é improvável, com aquilo que você acha, olha e fala assim, Senhor, é tão pouco, não tenho estrutura, tá tão, né, pequenino. É nisso, era apenas uma aguilhada de boi, ele feriu 600 homens, ele libertou Israel. O que o Senhor está dizendo? É com pouco que você tem, mas na tua fé, você vai libertar muitos, aleluia, pela sua fé no Deus de Israel, pela sua fé no Deus poderoso e santo. Você vai ser como esse homem, como Sangar, que apenas com uma aguilhada de boi, ele libertou muitos. Aquilo que é pouco aos olhos de muitos, quando olho, até zombo de você. É pequenino, mas não despreze aquilo que é pequeno, porque é através da tua vida, o improvável, aquele que muitos talvez zombam, é isso que o Senhor vai fazer, como ele fez com Sangar. Ele, com apenas uma aguilhada de boi, ele libertou, ele matou ali 600 homens. Ele ali eliminou 600 inimigos. O que o Senhor está dizendo? É no pouco que você tem, que você vai ver muitas pessoas sendo libertas, você vai ver a bênção chegar, você vai ver o povo de Deus sendo liberto através do que você acha que é pouco. Mas o Senhor conhece o teu potencial. Assim como o Senhor, ele conheceu o potencial, né, ali de Sansão, de Débora, né, Sangar e de Eude. Eude são todas pessoas que tinha algo ali que não era aos olhos de outras pessoas algo de potencial, como se fosse garantir a vitória. Talvez olhem para você e falem, não, ela não consegue porque ela é uma mulher. Ah, não, ele não consegue porque ele é um canhoto. Ah, porque ele é um gago. Ah, porque ele não sabe ler. Não importa. Quando Deus quer te dar a vitória, basta você ter um coração voltado a Ele, que Ele vai te beneficiar, Ele vai te ajudar. Amém? Ali em Gigal, um lugar que tinha tudo para aquele rei estar prosperando e voltado ao Senhor, mas ele preferiu seguir outras instruções, outros deuses, ele acrescentou no meio deles ali a idolatria, e sobre eles vieram a ruína, através de um homem improvável. Esse é o nosso Deus, que ele pega o improvável e garante a vitória, e um rei que tinha ali um exército foi aniquilado. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Não importa a sua condição, não importa o que os seus olhos estão vendo, confia em Deus, que Ele vai te garantir a vitória. Se, coloca a tua confiança em Deus, né? Descansa no Senhor, busca no Senhor, quebranta o teu coração diante do Pai. É Ele que pode te garantir a vitória. Não importa o que muitos têm ao teu redor, pode ter muitas condições e você não ter, mas quem te garante a vitória é o Deus poderoso e santo, o grande eu sou. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.